Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Como vocês já sabem, a gente está fazendo um estudo sobre a Bíblia Sagrada e hoje vamos dar continuidade. No episódio anterior, estudamos sobre um olhar gnóstico os primeiros patriarcas e, por último, estudamos Abraão. E a partir dele veio Isaque, que foi pai de Esaú e de Jacó. O que podemos extrair da instigante história desses irmãos? Então, sejam muito bem-vindos, estudantes, para essa continuidade desses estudos, dessa ancestralidade que a gente vem traçando aqui no canal Piste Sofia. Para a gente falar dessa história de Esaú e Jacó, claro, a gente tem que falar sobre os pais deles, que são Isaque e Rebeca. Né? Então, a gente vê esse casamento de Isaque e Rebeca. Rebeca, de maneira igual a sogra dela, ela era estéril. Uhum. E ela orou muito a Deus para que tivesse filhos. Deus atende o pedido e aí ela concebe Esaú e Jacó. Já no ventre, ela sentia uma luta entre esses irmãos. E ela sabia que viriam aí patriarcas também de nações. Tanto que até mesmo no nascimento já existe, de certa forma, um conflito, e até por conta dessa primogenitura que mais tarde a gente vai ver se desenhando. Porque o primeiro a nascer foi Esaú, que era ruivo e era peludo. Uhum. Então, Jacó, ele, assim que vem Esaú, ele vem grudado no calcanhar. Tanto que até o significado de Jacó é calcanhar, porque ele vem agarrado no calcanhar de Jacó. Já a gente olha essa luta, digamos assim, por uma primogenitura. E o que acontece é que ao desenrolar dessa história, a gente vai ver Isaac tendo Esaú como um filho preferido e Rebeca tendo o Jacó como um filho preferido. Esaú era do campo, era caçador. E o Jacó vivia mais nas tendas. Uhum. E um dia aí já começa essa questão simbólica que a gente pode trazer, que Esaú chega nas tendas e está cansado. E Jacó fala, olha, eu te dou um prato de lentilhas, já que você está com fome, mas a gente tem que trocar primogenitura. Aí eu te dou esse alimento. E ele troca primogenitura por um prato de lentilhas. Mas claro, a gente olha simbolicamente o fato até de Esaú rejeitar as coisas divinas. Porque quando a gente está falando dessa primogenia, dessa primogenitura, não olhamos somente num aspecto físico ou de heranças físicas, mas justamente de ser esse filho primogênito, né? De ter essa questão interna, desse trabalho interno. E quando Esaú troca por um prato de lentilhas, simboliza que ele está trocando aquilo que é de Deus pelas coisas materiais, até mesmo pelas coisas efêmeras. E aí, claro, aí já se tem uma grande confusão nesse sentido. E aí, inclusive, mais tarde, quando Isaac está falecendo, que é o momento em que Isaac precisa abençoar o primogênito, que vai ser o herdeiro das terras, né, da primogenia, a esposa ali, a Rebeca, engana o seu marido e coloca o Jacó para receber essa bênção. Uhum. E aí, isso dá uma grande briga entre eles. Jacó é enviado lá para a casa do tio dele, para o Labão, e Esaú permanece ali. Lá na casa de Labão, quando Jacó chega lá, até antes dele chegar, ele tem um sonho, que é um sonho muito comum a gente ouvir falar nas escrituras, que é da escada de Jacó. Ou seja, que ali Deus traz essa questão dessa aliança necessária a ser feita, aquela aliança que tinha lá com os patriarcas, né, tanto com Abraão quanto com Isaac. E aí essa escada
para subir aos céus. E aí ele chega na casa do tio Labão e ele se apaixona por Raquel. E aí ele trabalha 7 anos para o Labão, para o tio dele, para se casar com Raquel. Quando ele termina esses 7 anos, ele vai casar com a Raquel. O Labão fala, não, mas primeiro você tem que casar com a Lia, porque a Lia é a filha mais velha, e eu não posso deixar que a filha mais nova case antes da mais velha. E aí ele trabalha mais 7 anos, além de casar com a Lia, ele trabalha mais 7 anos para se casar com a Raquel. E aí a gente vê mais uma questão simbólica, que é esse trabalho interno que a gente vai fazer no sentido de uma boda interna, né? Até dessa alma humana com a alma divina. E aí, quando ele casa-se com Raquel, então o que acontece? Tem um casamento com Lia, ele tem alguns filhos, e aí vai nascendo esses filhos, esses 12 filhos, que mais tarde vão ser essas 12 tribos de Israel. Primeiro ele tem filhos com a Lia, a Raquel era estéril, então a Raquel oferece a serva dela para que o Jacó tivesse filhos, que é a Bila. E aí ele tem filhos então com a Lia, ele tem filhos com a serva da Raquel, que é a Bila, tem filhos com a Zilpa, que é serva da Lia, e por fim que ela vai ter ele vai ter filhos com a Raquel, que são 2 tribos muito mencionadas, que é a tribo de José, que mais tarde a gente vai estudar, e a menor tribo, que é a tribo de Benjamim. Então aí se formam essas 12 tribos de Israel. Então, esse é um apanhado histórico breve para que o estudante possa acompanhar esses estudos e a partir disso a gente vai abrindo isso até para olhar num aspecto interno. Porque assim como a gente convidou o estudante para olhar para esse Abraão interno, da mesma forma a gente olha para esse Isaac e para esse, até mesmo o próprio Esaú e Jacó dentro de nós, nessas histórias. E até pegando toda essa construção dessas tribos e desse desenvolvimento em relação a membros de família, e a gente começa a perceber que tem todo um conflito aí dentro, né? Que já começa ali, né? Com a questão dos filhos de um querer, de alguma forma, pegar o que é do outro. E aquele que desdém, de alguma forma, ali, o divino, e aquele que quer essa parte divina. E num olhar coletivo a gente vê essas tribos hoje pelo mundo e que continuam ainda em conflitos, né? Claro, pegando isso num sentido esotérico, a gente sabe que é uma construção interna onde a gente, a partir disso tudo, a gente começa a construir e a despertar essas faculdades latentes, né? Esses sentidos ocultos em relação ao homem. E como que a gente pode compreender, sobre a luz da gnose, o fato de Jacó se tornar Israel? Então, tem todo, como nós falamos dessa construção interna, então todos nós, de alguma forma, dentro claro, de um entendimento e estudos, nós começamos a fazer com que esse ser interno que cada um de nós tem, que é o mestre interno, ele comece a ser construído. E esse ser, ele vai tomando uma base, no sentido de estrutura, mediante uma verdade. Ou seja, daquele que começa a buscar e conhecer essa verdade. Então essa verdade ela vai se construindo e chega no momento onde nós conhecemos esse nome interno, que é da nossa mônada interna. Que tem, né, claro, um nome que é único. Esse nome não muda. E o dele, nesse sentido, era Israel. Exato, dentro desse caminho que todos vão encontrar esse nome quando você se depara com esse divino dentro de você, que ele fala que foi o que lutou com Deus, que lutou com esse anjo, e aí venceu essa parte. É a mesma coisa que nós lutando com esse Lúcifer interno, e a gente vence ele, a gente tendo esse confronto com nós mesmos, aonde a gente começa a abrir toda
essas margens, né, de quem não somos para realmente enxergar quem somos. Qual é o nome real de cada um? Assim como Pedro, né, que era Cefas, Jesus chama de Pedro, que é o nome interno. Em todos os caminhos que a gente vai estudando no esoterismo, chega um momento que você vai reconhecer realmente o seu nome. Mas não o nome da nossa persona em si, mas o nome real do nosso ser interno, que é esse que já vem há muitos séculos, né, existindo, para realmente deixar de existir para ser. Daí que surge Jacó, é interessante essa questão que ele batalha, ele quer com toda a ânsia essa questão divina, enquanto Esaú, tendo em mãos, assim como nós já tivemos, desperdiça pelos prazeres da vida, prazer momentâneo muitas vezes, na ilusão, né, trocando por um prato de lentilha, que aqui, né, simbolicamente, a gente olhando literalmente não tem muito sentido, mas simbolicamente é o desejo momentâneo ou a questão ilusória desse mundo, enfim, são várias questões que dá para trazer acerca desse relato, aonde ele troca. E quantas vezes nós não trocamos essa parte de ser o primogênito do pai, de ter a questão dessa herança do pai e trocar por momentos fúteis. Então é bem nesse relato que traz isso tudo. E é ali que se vê toda essa derivação depois dessas 12 tribos, que são essas 12 partes que precisam depois se fundir elas, né? Assim como a gente já até citou no episódio anterior das 12 partes de Jesus, que são os 12 apóstolos, aqui também dá para trazer esse enquadramento, onde a gente tem adormecidos e sentidos, que são os 7, mais os 5 que nós temos aqui atrofiados, mas já temos, se formando essas 12 partes desse apostolado do próprio Cristo, que é esse real ser interno de cada um. E é excelente o destaque que vocês trouxeram dessa primogenia, porque assim como em outros episódios a gente falou do escolhido, né? Quem que é esse escolhido, né? Quando nós seremos esse escolhido? Esse escolhido é quando um ego nosso se escolhe para fazer um trabalho, mas isso parte de uma telema, parte de uma vontade nossa para isso. A primogenitura, a primogenia, parte dessa vontade nossa de buscar algo que é do alto, algo que é de Deus, algo que é dos céus. Então, por isso que aí a gente vê esse Esaú interno, que ele, a todo instante, ele quer trocar. Ele quer trocar essa primogenitura, ou seja, essa busca por Deus pelas coisas do mundo. Inclusive, esse olhar para um mestre, né, como geralmente as pessoas têm, de que é algo inalcançável, e tem alguns que acham que esse mestre simplesmente ele vai se instalar em nós como um piscar de olhos, e não, é toda uma construção. E conforme nós vamos fazendo esse trabalho, não trocamos essa progenitura aí por um prato de lentilhas, como foi colocado, nós vamos criando esse mestre, nós vamos sentindo ele. E a gente vai percebendo essa construção, vai percebendo essa constância, e aí a gente tem esse ser. E tem uma frase que é bem profunda em relação a isso, que ela diz que nós temos que deixar de ser o que nós pensamos que somos para ser o que realmente nós somos. Ou seja, eliminar esses pensamentos, desconstruir toda essa parte inconsciente aí para se tornar o ser. Exato, e é exemplo de Jacó, como o Lincoln falou, que é o calcanhar, o próprio calcanhar, a gente sabe que é um ponto fraco até, o calcanhar d'Aquiles, entre outros, mas ele também tem uma outra derivação do nome que significa o torto, ou seja, ele estava numa linha, uma via fora do caminho, mas ele decide voltar para esse caminho. E então todos que estão aqui estão buscando o retorno a esse caminho, mas ficamos trocando isso pelos passos aí dos nossos desejos mundanos a todo dia. Não chegamos a entregar o nosso dízimo no dia a dia, fazemos só coisas em prol desses pratos de lentilha, entre aspas, né? E aí quando que a gente vai conseguir realmente encontrar esse nosso real ser? Não tem como se a gente não buscar ele de uma forma realmente a lutar
né? Seja com a questão do próprio Deus que coloca ali, que é esse anjo, mas em prol de alcançar novamente agora, porque tem toda essa questão interna nossa que reluta a todo tempo. Por quê? Porque é a morte do ego imanente quando esse real ser ele se apresenta. Então vai ter luta sempre dentro desse nosso mundo até que a gente consiga realmente se defrontar com esse nosso Lúcifer interno, tomar parte do poder dele e aí sim encontrar esse nosso real ser. Seria essa telema como o Lincoln colocou, né? Porque Isso. se realmente não tiver, não tem como dar conta. Né? Se você realmente não se colocar à frente desse trabalho, né? Não sustenta. Isso, e ali dentro dessa questão a gente vê que Jacó tem toda a passagem dele, mas na derivação dessas 12 partes é que vai chegar até o momento que a gente vem falando ali do próprio Cristo Jesus, que vem das 12 tribos, vem abrindo. A gente pega ali que Benjamim, que foi das menores tribos que teve Saul, né? Que foi o rei primeiro. E depois que vem da tribo de Judá, que vem Davi, mas Salomão, que vem a derivação de Jesus o Cristo. Então é tudo dessa linhagem, desse trabalho feito lá, que vai acontecer lá na frente. Então, muitas vezes não é ali naquela existência, mas são sementes que lá na frente vai dar frutos. Isso se vai preparando para uma próxima. Isso. E até o próprio nome dado como Israel não é algo de alguma forma assim colocada por acaso. E sim, tem todo um símbolo também, porque é o Is, que vem esse olhar para a Divina Mãe Kundalini, o Ra, que é o Deus Sol, e o El, que é o próprio Deus. Então está se fazendo essa junção aí para que ele tenha esse contato aí com o Absoluto. Israel teve 12 filhos, dos quais surgem as famosas 12 tribos de Israel. Eu vou citá-las aqui para elucidar melhor. A tribo de Ruben, Simeão, Levi e de Judá são filhos de Lia. Tribo de Dan e Naphtali são filhos de Bila, que é serva de Raquel. Tribo de Gade e de Aser são filhos de Silpa, que é serva de Lia. Tribo de Isacar e Zebulun são filhos de Lia. Tribo de José e de Benjamim, que são filhos de Raquel. Esotericamente falando, como podemos enxergar isso? Então, até volta no que foi mencionado anteriormente como sendo essas partes do nosso próprio real ser, essas faculdades internas que nós temos. Até é válido trazer um detalhe aqui histórico, porque a tribo de José, ela de alguma forma é considerada aí dentro com a tribo de Efraim e Manassés. Né? E falando de territórios, a tribo de Levi, ela não tem territórios, porque como são sacerdotes, então extrai, falando de territórios, extrai a tribo de Levi, traz Efraim e Manassés, que fecham essas 13 tribos, que são essas 13 partes internas, ou seja, 12, e aí vem os 12 apóstolos, e o Cristo, que seria esse 13º. E isso a gente pode ver de várias formas, como as 12 faculdades que a gente tem, né, os 5 sentidos e mais 7 faculdades ocultas, mais essa síntese, né, essa polividência. A gente pode ver como as 13 constelações que existem, tendo a constelação de Serpentário como oculta junto com a de Escorpião. Então, é esse micro e macro conversando. Ao mesmo tempo, o nosso próprio corpo também divide-se nessas 13 partes, né? Tendo até essa parte oculta que seria, da nossa anatomia, que seria a própria Kundalini. Né? Então, essas 12 tribos são justamente esse símbolo da nossa jornada interna, né? Tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. E vocês citaram sobre essas 12 partes. Quais são essas 12? Então, Amanda, temos os 5 sentidos e também as 7 partes ocultas, como o Lincoln bem citou, onde a gente tem aqui os 5 sentidos, sendo o paladar, o olfato, o tato, a audição e a visão. Então, esses são os 5 sentidos básicos da humanidade.
E as 7 faculdades ocultas é ao despertar de cada chakra que a gente falou. Então, quando vai despertando cada chakra, abrindo cada igreja, a gente vai despertando essas faculdades latentes, porém atrofiadas, que é através do trabalho, né, que a gente falou do arcano, onde a gente vai despertando cada uma delas. Que a primeira ali a gente pode ver de baixo para cima, né, sendo o desdobramento astral, a gente vai tendo o domínio desse astral. A telepatia, aí entra na questão de vidas passadas ou existências passadas, que a gente também vai atingir essa parte. Também temos a intuição, a clareaudiência, a clarevidência, a polividência. Então, despertando essas 7 partes mais as 5, dá essas 12 partes citadas através das 12 tribos, né, que a gente veio citando aqui. Então, imagina quando a gente alcançar essas dádivas dessas faculdades, a gente vai estar numa formatura onde a gente vai conseguir vislumbrar o mundo de forma real, longe dessa retina simples que a gente tem aqui, mas aí sim com essa questão consciencial do todo. É interessante, né? Vamos colocar assim, né? Uma simples história como essa, o tanto de conhecimento que está contido ali que, né, a gente não busca realmente trazer isso internamente e acaba passando, né? Então, eu agradeço a vocês mais uma vez por esse episódio. Por aqui a gente finaliza. Não deixe de nos seguir e curtir aqui o nosso canal no YouTube. Paz Reverencial e até a próxima. Paz Reverencial, até a próxima. Paz Reverencial e até a próxima. Paz reverencial e até a próxima.